Oi, tudo bem? Eu sou a Fabi Costa e hoje eu tô aqui para trazer a resenha dos produtos de Contém 1 grama, o Sistema Velvet. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como eu já disse, hoje eu tô aqui para resenhar o Sistema Velvet de pele de Contém 1 grama. Só que antes de começar o nosso vídeo, eu quero te convidar para te se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, também já deixar teu like e o teu comentário, tá bom? São ações fundamentais aí para te sempre efetuar no início do vídeo aqui no canal. Agora vamos falar sobre as makes de Contém 1 grama e aí do seu sistema Velvet de maquiagem, que é a linha de pele de Contém 1 grama, tá? Então temos a base, pó facial e corretivo. Vou tentar trazer uma resenha assim mais breve, tá? Porque são 3 produtos e às vezes eu já me enrolo bastante fazendo só a resenha de base, né, gente? Então vamos começar falando da base. A base se chama Base Velvet. Ela vem nessa embalagem aqui toda preta, tá? E consegue ver a numeração e um exemplo assim da cor aqui embaixo, nessa etiqueta. Tem um sisteminha ali no site de Contém 1 grama que tu consegue escolher a tua cor, tá? Eles vão meio que te indicar ali de 2 a 3 tons de base que podem dar certo no teu tom de pele. Foi assim que eu escolhi o meu tom e no fim das contas deu certo, tá? Consegui escolher o tom da base direitinho. Eu sei que tem algumas lojas físicas que tá chegando aí os produtos de pele. Eu sei que tem algumas C&As que tem, tá? Que as makes, assim, ali de Contém 1 grama nas lojas. E aí eu acho que tu consegue experimentar o tom. Eu já vou dizer de início, assim, eu particularmente não gostei da embalagem por ser preta e a gente não conseguir ver o tom da base em lugar nenhum. Então isso eu já não gostei. E aí, vamos falar então sobre a base e tudo que a marca promete antes de eu começar então a aplicação. Essa base, gente, ela tá custando R$ 94,90. Eu acho que esse preço é o preço tabelado, tá? Porque é o preço do site de Contém 1 grama e o preço também do site da C&A, que foi o que eu paguei. Mas na C&A eu ainda botei um descontinho, que põe desconto, consegui um descontinho a mais. Então vamos lá, são 35 tonalidades, a maior cartela de bases fabricadas no Brasil do mercado nacional, tá? Então, são bastante tons. A base é bem líquida, tá? Super líquida. Ela tem acabamento semi-mate e essa textura é líquida fluida, tá bom? Mas ela não vem em contra-gotas. A embalagem dela é bisnaguinha, tá bom? Então, vou começar aqui colocando a base. Eu tô sem nada na pele, só lavei, tá? E o meu tom, que eu já tava esquecendo de falar pra vocês, é o 180, tá bom? Tá ali nos tons médio escuro. Vamos para o pincel Kabuki. E olha só. É uma base que tem bastante cobertura logo de cara. Ela já entrega uma cobertura média, assim, logo de cara. E ela permite construção de camadas, tá? E vale a pena falar para vocês, quem fez esta cartela de cores foi a maquiadora e consultora aí de marcas, a maquiadora, né, da Mata. Então, a da Mata fez esta cartela de cores com 35 tons. A cartela de cores, no meu ponto de vista, ela tem um defeitinho que ali bem onde eu tô na cartela, nos tons médio e escuro, só tem, a maioria dos tons são tons quentes, com subtom quente. Eu senti falta de subtom frio, neutro, tá? Nem digo frio, mas eu senti falta de subtom neutro nessa tabela do meio, tá? Dos tons médio escuro. Porque eu achei os tons muito puxados pro alaranjado, gente. Ó, uma camada, a base tá aplicada, ela faz uma camada bem fina mesmo, né? E cobertura, diria, média. O tom, ele tá um tiquinho mais alaranjado do que eu gostaria, tá? Ele fica um pouquinho alaranjado, eu queria que ele fosse um pouco mais neutro, esse tom aqui. Vou aplicar mais uma camada, então, para vocês verem. No caso aqui, na vida real, gente,
eu não precisaria pôr 2 camadas porque eu tenho corretivo, né? Então, se tu quer ter essa base assim bonita, sem muita cobertura, uma camadinha, tu acha que já satisfaz, deixa só pro corretivo, a parte de correção mesmo, né? Parte onde precisa de mais cobertura, que seria a região das olheiras, ou alguma mancha mais específica. Então aqui é 2 camadas da base aplicada com pincel Kabuki. Olha como a base é muito bonita, né? Só que ela é uma base semi-mate, tá bom? Ela não, na minha pele, que é uma pele oleosa, ela não seca totalmente. Então eu tenho que selar essa pele se eu quero ter uma pele de maior durabilidade, tá? Então ela vai ficar sempre com esse vicinho assim na minha pele, tá? Ela não chega a secar totalmente. Eu vou agora passar o restante da base no outro lado e aí falo mais um pouquinho sobre minhas considerações e depois a gente já parte pro corretivo. Então, estamos aqui com a base aplicada, as 2 camadas, ó. Este lado já tá mais sequinho, mas, como eu disse, ela não seca totalmente, ó. Eu sinto que ela sai na minha mão, ó. Dá até pra vocês verem ali. Mas a gente vai fazer o teste da transferência pra vocês verem. Vamos lá, a base já está aqui aplicada, os 2 lados com 2 camadas. Eu vou ler um pouquinho aqui no site o que a marca tá falando sobre a base. Diz que é uma base fluida, com acabamento semi-mate, tem a tecnologia de refração de luz, tá? E vamos lá entender o que é essa refração de luz, gente. A refração de luz conta com partículas sensoriais que vão refletir a luz, dando o efeito de uma pele de textura uniforme, com aspecto liso e efeito blur, que disfarça a aparência de poros, linhas finas e outras marcas sem pesar. Então, dentro do pó, do corretivo, da base, tem partículas ali, que quando vai bater a luz aqui no rosto, ele vai refletir essa luz e vai trazer esse disfarce óptico de poros, dando esse efeito de blur, pele lisinha, tá? Então, eu vejo realmente isso mesmo. Eu não botei nada por baixo, eu não botei nada, e ele disfarça muito bem linhas de expressão e os poros, né? Olha só. Então, esse é o efeito só da base. E esse efeito também de pele bem luminosa, semi-mate. Eu consigo até dizer que ela é uma base bem mais para hidratante que até para semi-mate, tá? Porque eu acho ela bem luminosa e ela também na minha pele não seca. Então, pra mim, isso é efeito de uma base hidratante, tá? Pegando aqui, então, a minha folhinha de papel, a gente vai ver a questão de transferência, né? Transfere bastante, ó. Transfere bastante mesmo. Então, ela não vai secar totalmente na pele. Na minha pele, ela precisa ser selada, tá bom? Vamos fazer, então, o teste da água também, só pra gente ter esse comparativo. Não sei dizer pra vocês se ela vai resistir ou não, tá? Ó. Ela tá se comportando muito bem com a água, gente, ó. Não tá escorrendo, assim, pelo menos. Ó. A água tá saindo branquinha. Então, ela resiste bem à água, ó. Isso me surpreendeu bastante. Achei que ela ia escorrer. Tá, então, passou aí no teste da água. Agora, eu vou secar esta pele. Pra gente continuar, aí eu venho com o corretivo, tá? Então, é essa pele pós-molhar, ó. Sequei ela com meu ventiladorzinho ali de mão e dei umas ajeitadinhas assim com o pincel, só umas batidinhas, pra secar mais rápido. Ela não abriu buraco, tá? Eu achei bem interessante isso. Então, temos uma base aí muito interessante. A duração dessa base na minha pele, ela dura muito bem, tá? Ela dura em média de 6 a 8 horas, selando, mas dura muito bem e fica bonita no rosto.
ela não sai tão fácil assim. Vou deixar algumas fotos aí da base em outros dias no meu rosto para vocês verem como é que ela se comportou, tá bom? Agora, então, vamos para o corretivo. O corretivo, ele já vem com uma cartela bem menor de tons. Ele tem 15 tonalidades, custando aí R$ 64,90, tá? O corretivo se chama Corretivo Velvet, que é a base Velvet. Corretivo líquido, tá, gente? A minha cor é a cor 15, é um tom bem amareladinho, bem quentinho. E funcionou muito bem pra minha pele. Ele tanto ajuda a iluminar como corrigir algumas imperfeições. O aplicador dele é um aplicador assim, ó, fininho, mas ele é meio achatadinho e mais longo que o normal. Então, eu tenho a impressão que ele encaixa muito bem aqui na região das olheiras. Ó, ai, costume de passar direto, tá? Eu vou aplicar aqui primeiro. Esse corretivo, gente, deixa eu me achar aqui. Ele promete ter alta cobertura e acabamento mate aveludado, tá bom? Vou fazer a aplicação com esponjinha. Minha esponjinha tá sujinha, mas tá seca, tá? Não tá molhada. Então, vamos lá aplicar com esponjinha. Se tu quiser mais cobertura, tu aplica ou com o dedo dando batidinha ou com um pincel, tá? Ó. É um corretivo muito bonito, cobre muito, 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 tá? Eu gosto sempre de puxar um pouquinho aqui pra cima. Ó, eu não vou te dizer que ele cobre 100% as minhas manchas, porque as minhas manchas, como elas são um tom mais escuro que a minha pele, só se eu corrigisse elas com um corretor, tá? Com um corretivo laranja por baixo, aí elas tenderiam a sumir realmente, mas só assim com esse corretivo elas não vão sumir, tá? Mas ele cobriu muito, eu considero isso aqui uma cobertura alta, tá, gente? Olha só, ó, o lado de cá sem corretivo e aqui com o corretivo. Também tem aquela questão da refração da luz, também dando efeito blur, tá? E disfarce das linhas. Promete também não craquela e não acumula. E tem essa textura cremosa, ele é bem cremosinho mesmo. Olha só. Mas recomendo selar, tá? Mesmo ele dizendo que não acumula, ele também promete não transferir, mas eu sempre vou recomendar para vocês selar corretivo, tá? Porque essa região aqui, a gente acaba se movendo muito, né, gente? Então, querendo ou não, se tu tem linhas, a gente fala, a gente pisca, vai movimentando o rosto, vai mexendo e o produto, que é um produto cremoso, né? Ele vai se movendo, sim, aos pouquinhos. Então, sempre sela se tu quer que essa região aqui dure mais tempo, bonita, do jeito que tu acabou de fazer, tá? Então, sempre dá uma seladinha que vai te durar mais tempo essa pele. Ó. E é um corretivo, assim, ó, muito, muito fácil de aplicar. Vocês estão vendo que eu tô aplicando aqui em questão de segundos. Ó, não precisa estar repassando camada. É um corretivo muito, muito fácil de usar. E a cobertura vem muito fácil e muito bonito. Olha que lindo. Usei ele sozinho também, gostei muito de usar ele sozinho, porque ele cobre na medida. Ele não... Com a base aqui, vocês viram que tinha base embaixo, então já ajuda a trazer essa cobertura a mais, por isso que ele tá bem coberto. Ele sozinho, na minha região aqui dos olhos, ele não cobre 100%. Ele tem uma cobertura média, mas é uma cobertura bem bonita. Eu não sinto aquele degrau do corretivo pro restante da pele, ele fica muito bonito. Tu consegue esfumar ele muito fácil para usar só ele, sem base embaixo, tá? Quer fazer uma correção mais pontual, ele vai esfumar muito, muito bem, sem ficar marcado, sem te deixar com uma aparência estranha. É um corretivo muito bonito e muito legal. E assim, ó, gostei bastante. Então, agora, com esse corretivo aplicado, a gente vai ir pro último item do sistema Velvet, por enquanto, né? Não foram lançados mais produtos,
que é o pó invisível, pó Velvet Invisible. O nome dele já fala, ele é um pó invisível, então ele não vai adicionar cor na tua maquiagem. E esse blur, ele traz o efeito de blur para a pele. Então o pó é assim, ó, a embalagem dele é diferente, ele já vem branquinho. E ele é um pó branco, totalmente branco, tá, gente? E aí vem aqui com o... pra te abrir e fechar, pra não ficar desperdiçando teu pó. Ó, vou botar aqui na mão pra vocês verem que é realmente um pó branco, ó. E um pó muito fino, ó. Ó, muito fininho. E ó, o pozinho some. Realmente ele some. E aí, como é que a gente usa este pó? Contar pra vocês uma historinha, né? Antes de aplicar o pó, sempre vem aqui dar uma batidinha, ajeita esse corretivo pra não ficar nem um pouquinho na linha ali. Eu sempre gostei muito de maquiagem, sempre tive em busca de produtos novos de maquiagem. E aí eu me lembro que numa época, isso eu acho que já deve ter mais de 10, uns 15 anos atrás, gente. Quem disse Berenice lançou um pó branquinho assim, prometendo controle de oleosidade. E oleosidade sempre foi um problema que eu tive na minha pele. Sempre tentei coisas, busquei coisas para reduzir minha oleosidade. E aí, quem disse Berenice lançou o pó branquinho, prometia aí controlar a oleosidade. Só que na época eu não pude comprar porque o pó custava uns, eu acho que era uns 50 reais. E para mim, 50 reais na época era muito dinheiro, né? Então eu não consegui comprar meu pó branquinho da Quem Disse Berenice. Agora eu tenho aqui a oportunidade de testar um pó branquinho da Contém 1 grama. Só que, na época, se eu tivesse comprado aquele pó, eu ia usar ele totalmente errado. Eu ia aplicar em excesso, eu ia ficar assim, ó, ia dar tudo errado. Sabe aquela coisa assim, quando a gente coloca o pó e fica parecendo um panda? Eu acho que ia acontecer isso comigo. Talvez um panda invertido aí, mas ia acontecer. Porque não ia conseguir fazer direito, sabe? Eu não sabia, não tinha essa noção que eu tenho hoje em dia. Que pós muito transparentes, assim, clarinhos, branquinhos, tem que ser usados com pincel para não ficar em excesso. Esse tipo de pó aqui aprendi lá nos stories da Júlia Jordão, que é uma maquiadora profissional e especialista em pele negra. Que pós ditos aí universais ou branquinhos, assim, que tem essa característica de não adicionar cor na maquiagem, tem que ser usado com muita pouca quantidade e pincéis para não esbranquiçar a tua pele, não acinzentar, sabe? Então, tu vai aplicar esse pó assim, ó. Pouquíssima quantidade. E olha só como ele já dá uma boa matificada. Aqui eu tô com viço, aqui eu já não tenho mais aquele viço que a pele tinha. Então, a gente vai aplicando assim, de um lado, só pra vocês verem. Ó. Nada de excesso. Ó, pega aqui, tira o excesso desse pó. Então, tu vem só com o restinho dele mesmo. Ó. Quer aplicar assim de uma forma mais rápida? Pega um pincel maior, ó. Mesma coisa, tirou o excesso e aí tu aplica no rosto todo. Tu quer deixar todo o rosto matificado. Ó. Então, assim ficou a make com a pele matificada, ó. Com pó, sem o pó. Olha só o viço. E aqui a pele já matificada, mas ao mesmo tempo é uma pele, assim, tá uma aparência muito bonita. Parece que é uma pele aveludada, muito bem cuidada, né? Então, é esse o resultado da nossa pele. E aí, só falando um pouquinho mais sobre o pó,
Ele é um pó que a marca tá prometendo ser extremamente fino. Sim, ele é extremamente fino. Fala também que também possui aqui a tecnologia de refração de luz. Pó matificante, como a gente pode ver, que ele matifica realmente a pele. Acabamento aveludado, tá aqui na nossa cara. E contém ácido hialurônico, que vai ajudar a pele a não ficar aquela pele ressecada. Às vezes a gente coloca o pó e a gente fica com aquele aspecto de pele super ressecada, aí a gente tem que vir com a bruma para trazer aquele visto novamente para a pele. Esse pó aqui não faz isso, ele não resseca a pele, ele não esturrica a pele, não deixa a pele com aparência de ressecada. Ele dá, sim, esse efeito de pele aveludada, ó. Muito, muito bonito, né? Vamos acabar agora, colocar o pozinho do outro lado. E aí eu volto para finalizar o vídeo com vocês. Então vamos lá finalizar o vídeo de hoje. O pozinho, gente, eu esqueci de falar para vocês, mas ele custa o mesmo valor da base, R$ 94,90, tá? Então essa é a pele finalizada, os dois lados aí matificados com pó. O que eu achei dos produtos? Eu gostei muito da qualidade dos produtos. Um detalhe ou outro, assim, eu posso não ter gostado. Na base, eu não curti a embalagem. Eu acho que tinha, pelo menos, talvez essas letras aqui do Velvet podiam ser vazadas, pra gente conseguir ver o tom real da base, já assim pela embalagem. Outra coisa, os tons médio e escuro poderiam ter pelo menos uns 2 tons ali de tons neutros, né? Eu achei os tons muito alaranjados dessa cartela ali dos médios escuros. Achei bem alaranjados esses tons. Então, só isso aí que eu acho que poderia melhorar nessa base. Mas a cobertura dela é bem interessante. É uma cobertura construível. Tu consegue fazer desde uma camada bem fininha, deixando a cobertura mais baixa, até uma cobertura um pouco mais alta. Mas essa base ela também não fica muito pesada no rosto, consegue trabalhar bem com ela e adicionando um pouquinho mais de camadas. Então, é uma base bem legal, semi-mate, mas ela puxa mais pro hidratante do que pro mate. Peles oleosas tem que selar, tá? Se tu quer uma durabilidade maior aí, essa oleosidade, que aquele visto da base não fique aquela aparência de pele oleosa tão rápido assim, tem que selar, que aí a durabilidade aumenta, tá bom? Então, isso é sobre a base. Corretivo. Eu poderia dizer que é o meu item favorito desses três aqui, porque a cobertura dele é bem difícil de encontrar em outros corretivos nacionais e com essa textura, porque ele tem uma textura mais grossinha, mais cremosa, é uma textura bem cremosa mesmo. A marca até fala que é uma textura cremoso elástico, que é um corretivo que ele tem uma espalhabilidade muito boa. Vocês viram com pouco, eu não precisei trazer mais de uma camada só. Ele já serviu muito bem, ele rende muito também. Então é um corretivo, tem cobertura, tem espalhabilidade, tem resistência. É um corretivo que fica muito, muito bonito na pele. Então esse aqui sim é o meu item favorito da linha. Se eu tivesse que recomendar só um item daqui, seria ele com toda certeza. E por último, o pó Velvet, né, gente? O pó invisível. Esse pó aqui que pode assustar muitas pessoas por ser um pó totalmente branco. Mas tu tem que ter apenas esse cuidado de aplicar pouquíssima quantidade e espalhar assim como se fosse uma nuvem ali, sabe? Só dando aquela nuvem realmente assim com um pincel pequeno, mais fofinho para essa região dos olhos e tirar bem o excesso do pincel. Não traz excesso para cá, porque senão sim vai acinzentar ali a tua maquiagem. Pode pesar também, como ele é um pó matificador, pode acabar ressecando se tu colocar demais. E também não é um pó para te fazer aquela técnica de baking, que a gente coloca, pega, né, o produto com a esponjinha, aplica aqui e deixa esse pó parado. Não é para fazer isso, porque senão ele vai realmente manchar a tua pele, vai acinzentar, vai dar aquele efeito de estourar em flash, sabe? Então não é para fazer isso. É um pó para ser usado em pouquíssima quantidade, com pincel fofinho, bem em pontos pontuais. Dá para usar no rosto todo também, mas também pouquinho produto, pouco produto, muito pouco, tá? Então esse pó aqui provavelmente ele vai durar uma vida inteira aí,
porque tu não precisa de muito para ele trazer esse efeito de matificar e acabamento aveludado, tá? Então é um pó muito legal, muito bacana, mas tem que ter esses cuidadinhos aí, prestar bem atenção na hora da aplicação dele, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Os produtos estão aprovadíssimos, tá? A base eu diria tá aprovada com 90%, assim, das minhas considerações. O corretivo eu diria 100% e o pó Velvet eu diria que uns 95% de aprovação, tá? São produtos muito bons, gostei bastante. A cartela de base da base aí, por enquanto, né? Enquanto outra marca ainda não vinha aí com a cartela maior, que é o que a gente espera, que a gente quer para o mercado nacional, cada vez mais cartelas de bases, mas por enquanto essa base aqui é a que tem o maior tonalidades, a maior cartela de tons no mercado nacional, com 35 tons de base, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Não esqueça de, se tu gostou desse vídeo aqui, gostou da resenha, gostou de tudo que eu falei, compartilha ele com teus amigos aí nas tuas redes sociais, que vai me ajudar bastante, tá bom? Beijos e até a próxima!